Novamente, um grande prazer estar aqui. Realmente não é uma área que eu atuo muito, eu trabalho muito mais na área de infraestrutura, desenvolvimento sustentável dentro do Banco Mundial, mas claro que existe um vínculo muito forte. E para colocar a posição do Banco Mundial, hoje você vê que o Brasil tem duas grandes frentes, a parte agrícola realmente sendo, e vou agradecer a vocês, meio que uma máquina do crescimento econômico do Brasil, né? Sem agricultura, o Brasil estaria em condições muito piores. Ao mesmo tempo, o Brasil, saiu uma reportagem recente, é um dos países com maior biodiversidade do mundo. Então, a minha fala é um pouco sobre essas duas coisas, onde o banco tem atuando muito para ajudar a fazer um casamento melhor entre as políticas ambientais importantes para o Brasil e o futuro da própria agricultura. Se fala muito dos impactos ambientais hoje e as perdas do PIB, das mudanças do clima, de desastres naturais. Então, nós temos que nos realizar que, para a sustentabilidade da própria agricultura, nós precisamos cuidar melhor do meio ambiente e vice-versa, que o meio ambiente precisa da agricultura para poder sobreviver. Então, eu vejo que nós estamos num momento crítico em que você vê, por um lado, uma melhora muito grande da produtividade no Brasil, na parte da agricultura, mas também uma expansão muito grande em áreas, mesmo onde eu moro, em Brasília, na parte centro-oeste do Brasil, uma expansão muito grande da soja, e uma expansão, assim, também bastante grande da pecuária em regiões mais a nível amazônico. Então, nós estamos trabalhando com o governo brasileiro de como é que a gente vai casar esses dois objetivos. Então, por um lado, o Banco Mundial tem atuado muito, que muitos de vocês devem conhecer, o cadastro ambiental rural, e como é que nós vamos trazer a capacidade a nível local, principalmente no Norte e Nordeste, de fazer um cadastro bem feito e, ao mesmo tempo, criar condições para o financiamento depois de programas de recuperação ambiental, de projetos como é que se diz, de recuperação de áreas degradadas nas propriedades. E você vê, novamente, quando você olha em longo prazo, e eu acho assim essa questão de visão de longo prazo, que a produtividade aumenta. E nós estamos com um programa muito interessante que vamos começar agora em São Paulo, que nós vamos realmente dar um financiamento diferenciado para propriedades, agricultores, que vão investir na recuperação de áreas degradadas, que normalmente tem um custo bastante alto no início, e que só vão dar um retorno daqui a 2 ou 3 anos. Então, em vez de você ter um financiamento de curto prazo, nós estamos desenhando um modelo em que você vai ter um financiamento de um prazo maior para poder recuperar esse investimento na recuperação dessas áreas degradadas. Ao mesmo tempo, eu acho que, a nível de Banco Central, nós temos trabalhado muito. Você tem toda a razão, o Brasil ele é muito voltado ao crédito. Isso é natural em quase todos os setores, isso não é único da agricultura. Tudo é financiado pelo governo e não há uma diversidade de instrumentos econômicos, como garantias, seguro, para poder atrair mais investimentos privados e direcionar os investimentos para aqueles setores que são importantes ou para aquelas áreas que são importantes. Até ontem, alguém mencionou numa outra conferência, há 10 anos atrás, no Brasil, a gente tinha uma metralhadora e atirava, e o que dava certo e o que a gente perdia não tinha importância. Hoje em dia, a gente tem que ser um sniper, né? Todo o dinheiro público que nós temos à disposição, e eu considero o recurso do Banco Mundial como um dinheiro público, é um empréstimo do governo brasileiro, tem que ser um dinheiro muito bem direcionado e realmente dar uma melhoria muito grande. E você vê, por exemplo, a pecuária brasileira, ela não é tão produtiva, dá um ganho enorme de produtividade. Então, estamos desenhando também, ver de que forma que se pode criar incentivos para usar hoje pastagens que estão sendo usadas para a pecuária, para fazer, onde for necessário, a expansão de soja
em áreas existentes e não mais desmatando nem o cerrado, nem a floresta amazônica. Então, como é que você consegue, através do próprio financiamento que o governo dá, o BNDES, o Banco do Brasil e o Banco Mundial, a gente poderia apoiar políticas, né, que vão incentivar tanto a produtividade maior dentro das áreas de pecuária, mas também criar incentivos para que a soja não vai ser expandida em áreas de cerrado, mas vai ser expandida em pastagens existentes com um impacto ambiental muito menor. Finalmente, ontem mesmo eu estava em Santa Catarina trabalhando num projeto muito interessante que se chama NITA, Núcleo de Inovação Tecnológica para a Agricultura Familiar, onde nós trouxemos e estamos trazendo os startups, os nerds das universidades para falar com os produtores rurais, agrícolas, né, os pequenos agricultores, para tentar trazer inovação tecnológica como é que se diz, para esses agricultores. E tem sido um projeto super interessante, com um impacto muito grande, tanto na melhoria da produtividade, como a melhoria da qualidade de vida das pessoas, e você, novamente, vai conseguir, dentro de uma área específica existente, aumentar a produtividade sem precisar expandir essas áreas. E eu acredito muito que essas tecnologias que nós temos, eu fico muito feliz pelo tema desse encontro aqui, porque eu acho que realmente através dessa investimento em maior produtividade. Eu sempre digo, quando eu viajo pelo Brasil, quase todas as tecnologias elas são importadas ainda, né? Os tratores, as máquinas, tudo vem de fora. E nós sempre reclamamos que o Brasil tem uma produtividade muito baixa, tem pouca inovação acontecendo no Brasil. E eu creio que, se você fizer um melhor casamento entre o agronegócio, a agricultura, com a indústria, com as novas tecnologias também aqui existentes no Brasil, você vai poder criar todo um novo ecossistema de desenvolvimento para o Brasil e realmente levar a produtividade do Brasil na parte agrícola para cima, porque muito do que se fez até agora é muito voltado ainda na parte de, vamos dizer, agronomia, zootecnia. Eu acho que a gente está no berço do que a tecnologia, a inovação na parte tecnológica pode trazer para o campo do Brasil e, novamente, assegurar, porque posso te garantir que o resto do mundo vê, sim, o Brasil como um dos grandes celeiros, né, um dos grandes produtores, é o nosso grande, como é que se diz, diferencial para o resto do mundo. Então, por um lado, a esperança que todo mundo tem, que o Brasil continue, mas, ao mesmo tempo, o perfil tanto do consumidor, como do investidor, como também do Banco Mundial, mudou. Ele não vai simplesmente investir numa melhoria se ele não tem uma certa garantia de que isso vem com a proteção ambiental adequada. Então, falando de green bonds, é uma discussão que nós temos, há interesse sim. As pessoas estão super preocupadas quando a gente começa a falar dos green bonds. E como é que vocês vão garantir que isso não vai afetar ou criar um maior desmatamento ou vai ter um impacto maior ambiental no Brasil? Então, nós temos que criar, a nível de instituições governamentais, cooperativas, a capacidade de poder assegurar para os investidores de fora de que o que nós estamos fazendo aqui é uma agricultura sustentável que vai ter um impacto mínimo sobre o meio ambiente. Isso é possível, eu creio que realmente é possível, e é uma visão que eu acho que o consumidor também, hoje em dia, já está se diferenciando, ele não vai querer mais comprar algo que ele não tem uma certa garantia de qualidade, sustentabilidade e equidade. Então, para nós, é muito importante a gente investir, criar mecanismos junto com o governo a nível central, mas também estamos trabalhando com vários governos estaduais, de criar linhas de financiamento que vão alinhar um pouco as políticas, porque também, quando você olha, existe um volume enorme de diferentes fontes de financiamento, seria muito melhor tê-los agregados e tê-los de forma diferenciada para realmente
vamos dizer, direcionar a tanto o pequeno produtor que tanto necessita desse recurso, e também há programas que também trazem uma sustentabilidade ou uma produtividade muito maior para o Brasil, que cada real vire R$20 para a economia brasileira. Obrigado. Bom, o Paul falou para a gente, então, sobre mais algumas exigências, né, para o setor do agronegócio, para o setor agropecuário. Em termos de meio ambiente, o consumidor ele tem sido bastante criterioso. Através aí do trabalho da OCB, a gente vai tentar buscar, né, consumir produtos de empresas responsáveis, no caso, as cooperativas. Mas o Paul também comentou que a gente tem, no Brasil, a agricultura, o agronegócio, a pecuária, muito alavancado em recursos de investimento, né? Apenas 30%, você também comentou, Pedro, vem de investimento de capital próprio, o resto é tudo recurso, né, de investimento de terceiros. E a questão da sustentabilidade está presente, mas também os investidores precisam de uma certa segurança. E aí eu te pergunto assim, existe alguma a evolução na conversa com o governo e em termos de políticas e dos mecanismos, dos instrumentos de crédito que você falou que precisam ser modernizados? O que está sendo proposto nesse sentido? Bom, o governo já criou aquele programa ABC, que já atende boa parte aí da parte ambiental. Agora, quando a gente vai para o Green Bonds, tem muita coisa ainda para desenvolver, porque é o que o Paul falou. O investidor internacional ele tem apetite, né, por esse título, né, por certificados, debêntures, para fomentar realmente um investimento em algo que seja sustentável, mas ele quer garantir de que aquilo vai ser sustentável. Então, esses títulos, ele precisa de uma empresa certificadora, né, e ele precisa de auditoria, né. Então, a gente ainda está iniciando, existe uma instituição que tem tomado a liderança em São Paulo, né, que trata exatamente de Green Bonds, tentando trazer governo, setor privado, para discutir somente a questão de Green Bonds, né. Então, a gente precisa criar, né, regulamentos, o que é realmente um manejo florestal sustentável, para que o investidor fale, não, eu apliquei, eu sei que aquilo teve acompanhamento, qual foi o resultado, né, o que deu de resultado na redução de emissão de carbono, enfim. Então, nesse sentido que a gente tem discutido, mas, como eu falei na minha palestra, eu creio que o Estado agora não vai ser protagonista nisso. O setor privado vai ter que assumir isso, né, o Estado vai cuidar da parte regulatória, né, mas o setor privado que vai ter que fazer esses rearranjos, criar, né, essas formas, esses mecanismos, e eu vejo a questão dos Green Bonds como uma excelente oportunidade. Quer comentar alguma coisa? Não, mas eu acho que esse é o papel do banco. Na verdade, a gente é um banco muito pequeno no mundo, né? Na verdade, a gente, mesmo no Brasil, a gente é muito menor de que qualquer grande banco de desenvolvimento. Mas onde nós podemos trazer um diferencial exatamente no nosso conhecimento, com nossa experiência, e também porque o mercado internacional, quando ele vê o Banco Mundial envolvido, ele sabe que ele tem um certo crivo internacional, ele segue certas regras, e, com certeza, o nosso grande problema no Brasil não é falta de financiamento. Eu falo com investidores quase que semanalmente, e todo mundo quer investir e ver um grande potencial no mercado brasileiro, mas todos eles têm receios por causa da falta de qualidade dos projetos, a falta de segurança regulatória. Então, os problemas são muito mais institucionais hoje em dia do que financeiros, e aí o papel nosso de criar essa capacidade, seja dentro do setor privado, seja
com alguns órgãos do setor público, mas concordo, quer dizer, cada vez mais a gente não tem que pensar que o Estado tem que fazer tudo, né? É uma mudança de paradigma que precisamos no Brasil de ver que forma a gente pode trabalhar com ele, mas ele tendo um papel mais regulatório do que executivo. Considerando essa questão, então, de que a gente não pode seguir só essa linha de governo, existe alguma possibilidade, ou como funcionam os green bonds para pequenos investimentos? Olha, eles podem funcionar, na verdade, são grandes volumes que entrariam, mas aí sim você deveria fazer talvez um programa maior, né, regional, agregar, por exemplo, a nível de Estado, um programa, sei lá, ou de agroflorestais, ou programas de recuperação de áreas degradadas, com sistemas muito claros de monitoramento, de avaliação, e aí, com essa agregação, você cria o que nós chamamos um asset class, né? Uma classe que poderia ser financiada por um green bond. Mas, normalmente, mesmo, e aí um papel também, eu acho, dos bancos, em geral, de desenvolvimento, como o BRD, de criar essas, como é que se diz, estruturas, porque o Green Bond vai só entrar depois que você já tenha um certo, como é que se diz, portfólio de projetos que eles possam avaliar, ver que você tem condições de monitorá-lo. Não é uma coisa que lá eles vão te dar dinheiro assim, não. Tem que ter um banco fazendo a iniciação dos projetos, mas eles podem depois entrar para dar continuidade.